Ela? Sim, estamos vendo. Ok, então vamos começar. Começar a nossa aula de hoje, dia 23 de novembro de 2020. Aqui, classe 5, aliás, 15, né? 15º encontro, hoje, dia 23 de novembro. Continuación de la unidad 7, la cultura hispánica, personalidades del continente americano, obras literarias en español, en lengua española, verbos conjugados en pretérito perfeito composto. Esse pretérito perfeito composto é o pretérito em espanhol, em português a gente não utiliza muito esse pretérito, né? Não é o pretérito perfeito em português, é um pretérito perfeito composto, onde nós utilizamos em espanhol o verbo haver. Eu he estado, tu has estado. Então, é um pretérito que diz que ele descreve ações que aconteceram num breve espaço de tempo, né? Quando faz pouco tempo que aconteceu aquilo ali, por exemplo, hemos iniciado as classes ahorita, né? Hace pouco, né? Quando é ontem, antes de ontem, quando faz dias, aí a gente utiliza o pretérito indefinido, né? Por exemplo, comprei, a semana passada, comprei isso, comprei aquilo. Em espanhol se difere. Quando é um espaço de tempo que está relacionado ao presente, então esse pretérito é o pretérito perfeito. É o que nós vamos estudar hoje. Palavras heterogenéricas. Heterogenéricas quer dizer, hetero quer dizer diferente. Genéricos vem de gêneros. Então, essas palavras, elas têm o gênero masculino e feminino diferente do espanhol ao português. Por exemplo, nós dizemos em espanhol la nariz. Em português, nós dizemos o nariz, masculino. Ok? E o gênero textual diálogo, que vocês vão ler um diálogo na última questão da tarefa de vocês vão ler o diálogo e vão marcar esses verbos que estão conjugados em pretérito perfeito composto. Aqui eu começo com as personalidades e obras do continente americano. Um pouco da literatura latino-americana. A literatura latino-americana é, quizá, ou talvez, uma das artes da região com maior éxito no mundo inteiro, com ênfase destacado em la produção poética de México, Argentina, Cuba, Chile, Colômbia e Brasil. Então, esses são os países de maior destaque na literatura latino-americana. Autores destas latitudes han ganado su lugar en las letras mundiales con 6 prêmios Nobel de literatura. Então, aqui, ó, número 1, eu classifiquei 10 autores que ganharam o prêmio Nobel de literatura. O primeiro deles é Miguel de Cervantes Saavedra. Tá? Miguel de Cervantes, o autor da obra Dom Quixote de la Mancha, né? Espanhol. Gabriela Mistral, escritora de Chile, ganhou o prêmio Nobel em 1945. Ela escreveu o livro Sonetos de la Muerte. Miguel Ángel Asturias, escritor de Guatemala, prêmio Nobel em 1967. Pablo Neruda, escritor chileno, prêmio Nobel otorgado em 1971. Um livro muito famoso dele é 20 poemas de amor e uma canção. Gabriel García Márquez, escritor colombiano, prêmio Nobel em 1982. Ele tem um livro muito famoso que é 100 anos de soledad.
Octavio Paz, de México, Prêmio Nobel de la Paz, né, de la Literatura, 1990. Mário Vargas Llosa, 1936, ele nasceu, está vivo todavía, ¿no? Tiene 84 anos. É escritor peruano, Prêmio Nobel em 2010. Ele escreveu La ciudad y los perros. Jorge Luis Borges, Prêmio Internacional de Literatura em 1961. Esse autor é de Argentina, Jorge Luis Borges. Graciliano Ramos, cronista, periodista e político, Rio de Janeiro, Brasil, né? Um dos livros mais famosos do Graciliano Ramos é Vidas Secas, né, que conta a vida dos nordestinos. Jorge Amado, né, baiano, ganhou o Prêmio Nobel em 1994, Prêmio Camões, né? E ele tem uma obra muito bonita que é Capitães de Areia. Retrata a vida de menores que viviam na rua, né, viviam em La Calle, em Salvador, né, cidade capital da Bahia, durante 1930. 1930 a 1945, né, a época do Getúlio Vargas como presidente do Brasil. Aqui mostra algumas obras literárias em espanhol, né? Essa aqui à esquerda mostramos Don Quixote de la Mancha, né? A obra mais famosa da Espanha, né? Ela foi publicada em vários idiomas. Aqui Gabriela Mistral, também muito famosa, escritora. Aqui Mário Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo, autor peruano. Autor brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Autor chileno aqui Pablo Neruda. Aqui Gabriel García Márquez, de Colômbia. Aqui, desse lado, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Bobas, vocês já devem haver lido, que são obras pedidas para o Enem, né, de nosso grande Machado de Assis. E aqui, à direita, aqui, Martín Ferió, Federico García Lorca, um poeta espanhol que viveu na fase foi assassinado durante a Guerra Civil Espanhola, 1936 a 1945, né? 1945, onde começa aliás, 1939, onde começa a guerra, a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola é de 1936 a 39. Assim que termina a Guerra Espanhola, começa a Segunda Guerra Mundial. E aqui eu trago os gêneros literários, né, conjunto de elementos semânticos que faz referência a sentidos, né, semânticos sentidos, estilísticos faz referência à estética, né, e formais, utilizados pelos autores em suas obras para caracterizá-las de acordo com a sua visão da realidade e o público a que se destinam. Então, os gêneros literários líricos, eles se dividem em líricos, que é o sentimental, poético, dramático, que é o teatro, e o épico, né, narrativa, épica. Vocês devem ficar atentos, porque pode cobrar alguma coisa no Enem sobre esses gêneros literários. Aqui entramos um pouco para a gramática em língua espanhola, que é a respeito dos verbos conjugados no pretérito perfeito composto, né? E aqui eu trago algumas palavras, alguns verbos conjugados e alguns marcadores de tempo. Quando vem marcado do tempo esta manhã, então já utilizamos o verbo no pretérito perfeito. Esta manhã, então faz pouco tempo que aconteceu. Esta tarde,
esta noche, hoy, este lunes, el martes, este fim de semana, esta semana, este mês. Então, quando se trata desses marcadores de tempos, nós utilizamos o verbo no pretérito perfeito composto. Hace pouco tempo, aqui são os marcadores. Quando nos referimos a tempos distantes, aí sim utilizamos pretérito indefinido aqui. Anoche, ayer, marcadores temporais. Aí aqui vem a tradução aqui do pretérito perfeito. Usamos o pretérito perfeito quando hablamos de expressões generales en el pasado, sem um momento específico, porque não importa ou não se sabe. Então, quando esses verbos não estão marcados o tempo distante, então eles são verbos que podem ser conjugados do pretérito perfeito composto. E esse verbo é composto porque utilizamos o verbo haver e mais o verbo no particípio. Aqui, verbo haber, yo he visitado. Ó, visitado é um particípio que terminou em ADO. Então, isso aqui é a construção do pretérito perfeito composto. Verbo haber conjugado, yo he visitado, tu has visitado, ele, ella, usted ha visitado. Se for o verbo comer, comido. Se for o verbo hablar, hablado. Né? Utilizamos com particípio, que é ADO ou IDO. Nosotros hemos vivido, vosotros habéis vivido, y ellos, ellas y ustedes han vivido. Usamos o pretérito perfeito com essas expressões. Já, todavía no, alguna vez, já has visto la nueva película de Penélope Cruz? Então, has visto, aqui nós estamos utilizando o verbo haver, has, né, tu has, né? E visto, particípio irregular do verbo ver. Certo? Então, para que fique claro, o pretérito perfeito composto, utilizamos a conjugação do verbo haver e o segundo verbo no particípio. Terminação ADO ou IDO. Aqui, palavras heterogenéricas, que são palavras que têm um significado, aliás, têm um gênero diferente quando nós traduzimos. Por exemplo, aqui, ó, la leche, em espanhol, em português, o leite. Mudou o gênero masculino para gênero feminino, aí, nos dois idiomas. El puente, em espanhol, quando fazemos a tradução, a ponte. Né? La sangre, em espanhol, feminino, em português, o sangue. La costumbre, em espanhol, quando traduzimos, o costume. Né? Aliás, todas as palavras terminadas em umbre são femininas em espanhol. E quando traduzimos, elas se tornam masculinas. El viaje, masculino em espanhol, em português, feminino. A viagem, né? Então, todas as palavras terminadas em AJE, em espanhol masculino, em português torna feminino. Agem, né? Terminação. El viaje, el aprendizaje, el mensaje. Aqui eu deixo várias palavras para vocês apreciarem, né? La baraja, que significa o baralho, la costumbre, la cumbre, la sonrisa, la risa, la nariz, la sal, la leche, la sangre, la labor, la percha, la alarma, la cruz, la crema, la paradoja, la legumbre. E aqui terminamos a nossa apresentação dos slides de hoje. Graças. E vou colocar a tarefa para vocês
explicar a tarefa para vocês. Aqui, tarefa 1 do quarto bimestre, que vale 2,5 pontos. Né? Já está posto lá na plataforma. Né? Então, aqui um pequeno texto, né? Um pequeno conto aqui no início, se chama El Parque. Vocês vão ler aqui a primeira questão, que é, de acordo com o texto, quem estuda música? É uma questão de compreensão. Está dentro do texto, vocês vão marcar aqui a alternativa A, B, C e D. Uma dessas é a correta. Número 2, o padre de Pedro va al parque. Letra A, para jogar futebol, para jogar baloncesto, para bucear, para correr. Então, aí no texto tem a resposta, né? Número 3, que animais vê Pedro en el parque? Aí aqui tem as alternativas, periquitos e preguiças, pombos e macacos, andorinhas e gatos, lobos e cachorros. Aqui está traduzido em português, mas no texto está em espanhol. Então, vocês só vão fazer a tradução e encontrar o nome do animal aí. A que horas vai Pedro ao parque? Aí aqui eu volto um pouco à escrita das horas em espanhol, né? Aqui, às 5h45, às 5h30, às 5h15, como se diz em espanhol, né? Às 5h04, e eu deixo lá abaixo na apostila essas horas para vocês relembrarem como se diz em espanhol as horas. Quantos e quais são os personagens do relato? 6. Apunta 5 nomes de personalidades literárias do continente latino-americano e país de origem. Também está na apostila de vocês. 7. Associa a segunda coluna por la primeira sobre os autores e obras hispânicas. Então, Miguel de Cervantes, Pablo Neruda, Mário Vargas Llosa, Graciliano Ramos, e aqui vocês vão associar. Tem tudo na apostila também. Que são os gêneros literários? Menciona 3 exemplos, também está na apostila. 9. O tempo pretérito perfeito compuesto indica ações passadas relacionadas com o presente. Los marcadores de tiempo y el verbo haber conjugado más participio, terminado en ado e ido, são as marcas desse pretérito. Aqui estou explicando o que é o pretérito perfeito composto, né? Assim, completa os espaços conjugados, conjugando os seguintes verbos em pretérito perfeito composto. Aqui, esta manhã, que é um marcador de tempo, está dizendo que faz pouco tempo que aconteceu essa ação, né? Esta manhã, vocês vêm aqui conjugar o verbo haber, na primeira persona, eu he. Caminhar, eu he caminado. Então, não tem dúvida aí, né? Fica muito fácil. Eu he caminado en el parque. Letra B, hace pouco, a persona aqui é tu, né? Tu, verbo haber, como se conjuga o verbo haber na segunda pessoa? Tu, desayunar em particípio. Ok? Letra C, esta tarde, nosotros, aqui, verbo comer e verbo haber. Nosotros hemos comido, né? Letra D, hoy, ellos, haber, verbo haber, e recibir. Então, vai conjugar aqui o verbo haber, e em segundo espaço vai conjugar o verbo recibir em particípio. Aqui, a questão 10, né, completa o quadro, haciendo a tradução de las palavras heterogenéricas, aquelas que têm um gênero diferente do espanhol ao português. Letra A, la costumbre, vocês vão traduzir aqui, la costumbre, el viaje, la baraja, el humo, e a 11 vocês vão marcar, que eu leio o texto e subraia
pode passar um traço abaixo, ou então pode circular. Ó. Subraya ou circula todos os verbos conjugados em pretérito perfeito composto. Vocês vão ler aqui o diálogo e vão marcar onde tem os verbos conjugados em pretérito perfeito composto, tá? O que foi estudado. E aqui a apostila de conteúdos, né, contenidos de apostila de contenidos para essa tarefa, a tarefa 1 do quarto bimestre. Tá? Aqui tem todo o conteúdo que vocês vão utilizar para resolver as questões. Certo? Então, terminamos aqui a nossa explicação da aula de hoje e voltamos para nosso debate em chat, aqui no chat.